Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Opa, deixa eu ver meu microfone, tá aqui. Nossa, todos muito bem-vindos a mais um vídeo de processo penal. Comigo, professor Cenoura, diretamente da Academia da Aprovação. Dessa vez a gente vai começar a falar sobre provas, tá? E é um tema muito importante, vou pôr na tela para você aí. Tema muito importante, direito probatório, é o que a gente vai conversar. Começando primeiro a falar sobre uma teoria geral da prova, depois a gente entra nas provas em espécie. Beleza? Como assim teoria geral da prova? A gente vai falar sobre alguns temas que são abrangentes e envolvem toda a parte geral relacionada a qualquer tipo de prova. Depois, a gente fala de cada espécie probatória prevista no CPP. Tá bom, pessoal? Vai ser assim que vai funcionar. Vamos lá, então, começando aí, né, com princípios da prova. Princípios da prova, a gente tem aqui o princípio da autorresponsabilidade das partes. O que significa o princípio da autorresponsabilidade das partes? São as partes que têm a responsabilidade, né, de produzir as provas de forma lícita. De forma lícita, né? Lembrando, assim, ela tem liberdade, tá aqui outro princípio ó, na tela aí para vocês, liberdade na produção da prova, tá? Elas têm liberdade, né? Elas pedem no final assim, pede para a produção de provas por todos os meios permitidos no direito, né? Então aí eu tenho dois coelhos com tiro, eu tenho liberdade na produção de prova e autorresponsabilidade das partes, tá bom? A audiência contraditória, ou seja, as partes elas têm o direito de poder se manifestar sobre a prova que foi produzida ou para a prova que será produzida. A gente vai falar, né, mais sobre isso na parte do contraditório real e do contraditório diferido. Princípio da aquisição ou comunhão, para mim, um dos principais princípios relacionados às provas. As provas, né, as pessoas têm a mania de achar que uma testemunha de acusação ela tem que estar lá para acusar o réu e uma testemunha de defesa ela tem que estar lá para defender o réu. Só que, gente, testemunha não defende nem acusa. Testemunha é testemunha. A testemunha ela fala o que ela sabe. Ela sabe. Você chama de testemunha de acusação porque quem trouxe para o processo aquela testemunha foi a acusação. Testemunha de defesa porque quem trouxe para o processo aquela testemunha foi a defesa. Mas a testemunha não defende nem acusa. A testemunha é testemunha. Aquela testemunha, ela é do processo, não é de ninguém. Então, o princípio da aquisição da comunhão diz o seguinte, olha, as provas, quando elas são produzidas, elas não são de ninguém, elas pertencem ao processo. Elas são adquiridas pelo processo. Não importa qual foi a parte que trouxe essa prova, ela é do processo. Pode ser que uma testemunha de acusação, ela fale algo que favoreça a defesa? Claro, a testemunha está lá para falar o que aconteceu. Se ela falar, não foi o réu, porque quem eu vi foi outra pessoa. Foi o promotor que trouxe essa testemunha e ela falou algo favorável à defesa. Isso não tem problema nenhum. O que mais que a gente tem aqui? Princípio da oralidade. Em regra, as provas todas são produzidas na audiência, de forma concentrada e imediata. Essa é a regra, tem exceções, a gente vai falar sobre essas exceções, mas a regra é isso aqui. O que mais? Publicidade.
Também vamos falar mais sobre isso, mas em regra, as provas são produzidas de forma pública. Você vai no tribunal, no fórum, você vê a sala de audiência com a porta aberta, você pode entrar e assistir a audiência, não tem problema. Qualquer pessoa pode entrar lá e assistir essa audiência. E aqui, ó, busca da verdade humanamente possível. Você sabe que não é possível, né? Você atingir uma verdade absoluta, chegar num ponto de saber exatamente o que aconteceu, é muito difícil, quase impossível. Tá? Mas a gente tenta chegar o mais perto possível dessa verdade. O mais perto possível da verdade é isso que importa. Tá bom, pessoal? E aí, ó, aumentando aqui para vocês, ponto 2, provas vedadas ou proibidas, provas ilegais. Cara, que é importante você entender que a Constituição, tanto a Constituição quanto o próprio CPP, não fazem diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. Então eu tenho um gênero que são provas ilegais, e as provas ilegais elas podem ser ilícitas ou ilegítimas. Vamos ver como é que traz o CPP. Ele fala assim, ó, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, retiradas, traduzir aqui, ó, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação da Constituição ou da lei. Perceba que o CPP ele chama de ilícita tanto aquela que viola a Constituição quanto a que viola a lei. Só que na verdade existe uma diferença, pessoal. Tá? Se ela violar a Constituição, ela é prova ilícita. Se ela violar a lei, ela é uma prova meramente ilegítima. Ilegítima. Olha aí na tela, deixa eu botar grande para vocês, ó. Vou botar colorido, né, para vocês associarem a cor. De verde. Prova ilícita. A prova ilícita, ela ofende, né? Ela é fora do processo, ela ofende a Constituição. Ela ofende a Constituição. Exemplo de prova ilícita. Imagina que eu tive, bota pra mim, aí. Imagina que eu tive uma busca e apreensão sem autorização judicial. Eu tive uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Eu violei a intimidade ou a vida privada de alguém sem autorização judicial. Eu estou violando a Constituição, que do artigo 5º prevê autorização judicial. Isso é uma prova ilícita. Agora, por outro lado, olha aí, ó. Por outro lado, se eu tenho uma ofensa a um direito processual dentro do processo, tá? Eu estou ferindo a lei processual penal. O ato processual será declarado nulo. Por exemplo, a pessoa apresentou um recurso fora do prazo. Perdeu o prazo para apresentar a resposta à acusação. Aí fere a lei processual. Esse prazo está previsto no CPP. Aí eu tenho uma prova ilegítima. Ilegítima. Apresentou a prova fora do prazo. Prova ilegítima. Não é ilícita. Só que olha só o detalhe. Tô aqui falando para você a diferença de ilegítima e ilícita. Só que se na tua prova tratar tudo igual e a questão não for sobre esse assunto, se a questão não estiver te perguntando essa diferença, cara, chame tudo de prova ilícita, porque foi isso que o CPP fez, foi isso que a Constituição fez. Você só vai se atentar para essa diferença de prova ilegítima e prova ilícita se a questão for sobre esse assunto. Beleza? Se você perceber na questão que ele está te cobrando essa diferença. Se ele chamar de prova ilícita o que acontece no CPP, você vai chamar de prova ilícita também, tá, pessoal? Muito cuidado para não ser também, né, muito cri-cri na hora da questão e acabar perdendo ponto por besteira, tá? E aí, vamos lá, vamos falar mais da prova ilícita. Aí a gente coloquei para vocês na tela teorias sobre a prova ilícita. Olha aqui, eu tenho duas teorias importantes aqui para a gente tratar. Vou botar desse mais grosso. Olha aqui, ó, teoria da proporcionalidade e do fruto da árvore envenenada. O que é isso? O que é a teoria da proporcionalidade? Na aula de inquérito, eu até falei com vocês sobre a teoria da proporcionalidade. A gente pode usar a prova ilícita para alguma coisa? Você sabe que a prova ilícita, você acabou de ler no artigo, que a prova ilícita ela deve ser desentranhada, retirada do processo. Elas não são admitidas. Mas se for uma prova ilícita que beneficia a defesa, será que ela pode ser admitida? Se ela estiver beneficiando o réu, ela pode ser admitida? E aí a teoria da proporcionalidade, que está prevista aqui, ela fala exatamente isso. Olha aí, ó, na tela. Teoria, também chamada, né, de teoria da razoabilidade, teoria do sacrifício, ela pode ser utilizada, a prova ilícita, em benefício do réu. Imagina que foi feita uma busca domiciliar sem autorização judicial, ou seja, ilícita essa prova. Só que foi uma busca domiciliar que não foi encontrado droga nenhuma na casa do réu. Imagina que tenha sido para drogas, né? E não encontraram droga nenhuma. A defesa pode usar essa busca domiciliar sem autorização judicial para falar que o réu não é traficante porque não tinha drogas na casa dele? Pode. Falar, mas a prova é ilícita. Sim, mas ela pode ser utilizada como
benefício para a defesa, beleza? Essa é a teoria da proporcionalidade. E aí vem a teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma teoria muito famosa, né? Nascida nos Estados Unidos, Fruits of the Poisonous Tree, né? Three, sei lá como é que é. A diferença de árvore para 3, né? Para mim é complicado de falar, mas é isso aqui, tá? Ou da prova ilícita por derivação, que a gente vai aprofundar já já aqui. Mas o que diz essa teoria, pessoal? Ela fala o seguinte, olha, tá aqui a árvore, né? Árvore bem bonita. Tá aqui a árvore. Aqui estão os frutos da árvore. Se essa árvore está envenenada, ou seja, se essa árvore aqui está envenenada, você não vai comer os frutos, né? Porque os frutos também estão contaminados. Então, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela fala o seguinte, olha, se eu tiver uma prova ilícita, tudo que decorrer dessa prova ilícita também vai ser ilícito. Então imagina que eu fiz uma interceptação telefônica de forma ilícita. E aí eu descobri um camarada praticando crime. Aí eu fui na casa desse camarada, fiz uma busca e apreensão e achei droga. Tudo é ilícito. Tudo. Por quê? Porque lá no nascimento foi uma interceptação telefônica ilícita. Então tudo que decorreu daquilo ali também é ilícito. Está tudo contaminado pela ilicitude. Beleza? Mas vamos aprofundar, deixa eu botar aqui grande para vocês, ó. Vamos aprofundar nas teorias sobre a prova ilícita por derivação. Olha aqui, o CPP, ele traz a teoria da descoberta inevitável e a teoria da prova absolutamente independente. E a doutrina traz ainda a teoria da tinta diluída ou da mancha purgada. O que significa isso, pessoal? Vamos por partes. O que é a teoria da descoberta inevitável? A teoria da descoberta inevitável, ela trabalha com um plano hipotético. Ela fala o seguinte, olha só, imagina que você achou uma prova de forma ilícita, beleza? Torturou alguém e descobriu uma informação importante de forma ilícita, tá? Só que o próprio desdobramento da investigação já ia chegar nesse mesmo ponto, já ia descobrir essa informação de forma lícita. Então vê, fala, pô, eu descobri de forma ilícita, mas o próprio desdobramento já me conduziria a essa informação. Então, eu posso aproveitar essa informação com base nesse plano hipotético de que eu já ia alcançar essa informação pelo próprio desdobramento da investigação? Aí eu posso usar, é o que diz aí o artigo, vamos botar aqui, ó, o artigo 157, parágrafo 2º. Ó, considera-se fonte dependente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxes próprios da investigação e instrução, seria capaz de conduzir ao fato objeto de prova. Trabalha com um plano hipotético, é inevitável essa descoberta, eu já ia descobrir mesmo, de forma inevitável, né? Eu já ia descobrir, então eu posso usar. Teoria da prova absolutamente independente. Imagina que aqui tem outra árvore, e tem frutos também nessa árvore, e essa árvore não está contaminada. Se essa árvore não está contaminada, os frutos também não estão contaminados. Ou seja, essa árvore aqui, ó, ela não influencia, não contamina a outra árvore, né? O fato de eu ter uma prova ilícita no processo não faz com que todas as provas do processo sejam ilícitas. Só são ilícitas aquelas que decorram da prova ilícita. As que não decorrem da prova ilícita, elas continuam valendo, pô. Essa é uma fonte independente. Fala, olha, por que essa prova vai ser ilícita se ela veio de outro lugar? Ela não veio dessa árvore, ela veio de outra árvore. Então ela continua valendo? Continua valendo. É isso que diz o Código de Processo Penal, tá? Olha aqui, ó. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, que, ó, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade, relação de causalidade entre umas e outras. Beleza? Então, eu vou ter aí a teoria da prova absolutamente independente. Por fim, eu tenho a teoria da tinta diluída, ou teoria da mancha purgada. E o que diz a teoria da tinta diluída ou da mancha purgada? Se eu tiver uma atenuação do nexo entre a primeira prova e a segunda prova. Pera aí, professor. Pera aí, é muita viagem, é muita viagem. Olha só, se eu pego uma gota de tinta e coloco numa piscina, né, boto numa piscina, a água vai mudar de cor? Uma gotinha de tinta, boto numa piscina grandona, piscina olímpica, boto uma gota de tinta lá, a água muda de cor ou não muda? Não muda. O que vai acontecer com a tinta? Ela vai diluir, né? É quando o pessoal vai na piscina e mija lá na água da piscina, é isso que acontece com o mijo, ele dilui. Você não vê a água, não fica amarela, né? Ela continua na água, né? Dependendo da piscina fica, mas... né? Mas normalmente, né, dilui. O que eu estou querendo te dizer? Às vezes, eu tenho uma prova ilícita e eu tenho uma derivação dela, uma outra prova que decorre dela. Então, existe um nexo de causalidade. Teoricamente, ela seria ilícita também. Só que essa ilicitude ela é tão pequena, mas tão pequena, ou a distância delas é tão grande,
ou aconteceu algum fato posterior, que, cara, essa relação de causalidade ela é atenuada. É como se essa licitude ela fosse se diluindo e fica imperceptível. Então, a teoria da tinta diluída é isso, da mancha purgada, tá? É justamente isso, beleza? Existe algo posterior, ou sei lá, vou botar para vocês de forma maior na tela aqui, ó. Ou o decurso do tempo, ou uma circunstância superveniente, ou pela vontade de um dos envolvidos, eu vou acabar aproveitando aquela prova que inicialmente estava contaminada. Olha, tá até contaminada, mas já foi diluído. Não foi diluída aquela ilicitude foi diluída e não influenciou em nada quase. Tá aqui a mesma coisa, né? Tá aqui, teve mijo na água? Teve. Mijaram na água, mas a água tá aqui, todo mundo nadando na água, beleza? Mergulhando aqui, ó, né? Engolindo a água. Tá diluído. Beleza, pessoal? Então, essa é a teoria da tinta diluída, aplicada aí por parte da doutrina, né? Aplica essa doutrina, essa teoria aqui da tinta diluída. Beleza? Avançando então, para fechar mais uma teoria, cara, essa teoria aqui também maravilhosa, teoria do encontro fortuito de provas. O que é a teoria do encontro fortuito de provas, pessoal? É aquele caso maravilhoso que você está investigando alguma coisa e você descobre outra coisa. Ou está investigando uma pessoa e descobre outra pessoa também participou do crime. Beleza? Essa é a serendipidade. Está aqui na tela para vocês o nome. Serendipidade é o encontro fortuito de provas. Ou a serendipidade ela é objetiva, eu estou investigando um crime e descubro outro crime. Ou essa serendipidade ela é subjetiva. Eu estou investigando uma pessoa e descubro outra pessoa envolvida nesse crime. Beleza? Essa serendipidade ela pode ser também de primeiro grau ou de segundo grau. Se o que eu descubro tem conexão com o que eu estou investigando, então eu descobri um novo crime e ele é conexo com o que eu estou investigando. Ou eu descobri uma nova pessoa que também praticou esse mesmo crime. Pronto, eu vou ter uma serendipidade de primeiro grau. Agora, se o que eu descubro não tem nada a ver com o que eu estou investigando, eu descobri uma outra coisa, de outro crime, totalmente nada a ver com o que eu estou investigando, não tem conexão nenhuma, aí eu tenho uma serendipidade de segundo grau. Então, tá aí a classificação da serendipidade para você, ela pode ser objetiva, subjetiva, primeiro grau, segundo grau. Beleza? Ainda, falando de serendipidade, é válida a serendipidade, tá? Se a prova que gerou a serendipidade também foi lícita. Então, se eu estou numa interceptação telefônica lícita e eu ouço alguém falando de outra pessoa que também cometeu o crime, tudo certo, maravilhoso. Agora, se eu estou numa interceptação telefônica ilícita, aí tudo que acontecer ali é ilícito. Se eu descobrir um outro crime, essa prova é ilícita. Se eu descobrir uma outra pessoa, a prova é ilícita. Beleza? É o que eu coloquei nos slides aqui para vocês, tá? Tá aí, ó, descoberta casual e tal, falei tudo isso aqui para vocês, tá bom? Aí vamos lá, ponto 5, descontaminação do julgado. Cara, descontaminação do julgado é algo maravilhoso de estudar, porque olha só, o artigo 157, parágrafo 4º do CPP, ele foi vetado pelo presidente à época. Por quê? O artigo 157, parágrafo 4º, ele falava o seguinte, olha só, se por acaso... Eu vou instalar o dedo, aqui, ó. Muito bom, né, cara? Sensação maravilhosa instalar o dedo. Não sei vocês, mas toda hora. Se por acaso, né, o juiz tomar conhecimento de uma prova ilícita, ele não vai poder julgar mais aquele fato. Por quê? Porque está contaminado pela prova ilícita. Como assim o juiz está contaminado? Ué, como é que ele vai apagar da cabeça dele aquela prova que é ilícita? Por exemplo, você vê filme americano, aí acontece muito. Tá lá um monte de jurado assim, sentado, e aí uma parte, deixa eu botar eu na tela grande aqui para vocês ficarem me vendo contando essa historinha aí. E aí, né, uma parte fala para outra assim, uma parte faz uma pergunta para testemunha, né, fala assim, mas você sabe que foi o fulano, que não sei o que, tal, daí a gente sabe, a gente viu, não sei o que, e aí a outra parte fala assim, excelência, pelo amor de Deus, né, isso aí vai influenciar os jurados. E aí o juiz fala assim, é verdade, os jurados, desconsiderem o que foi dito. E aí me diz, como que desconsidera? Como é que aperta o botãozinho, plim, pronto, apaguei esse silêncio da minha cabeça, né? Não ouvi nada. Não tem como desconsiderar, não tem como. Beleza? Então, a ideia seria essa, falar, olha, se o juiz, imagina que teve uma confissão, teve uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Nessa interceptação, ouviram o réu confessando tudo, conversando com um amigo dele. Meu irmão, fui eu mesmo, matei, se pudesse matava de novo, porque não sei o quê, e deu detalhes de como é que foi o crime. Só que não teve autorização judicial para essa interceptação telefônica. A prova é ilícita. Só que o juiz já ouviu essa conversa.
e o juiz vai julgar. Aí fala, juiz, olha, não pode considerar essa prova como prova, hein, que ela é ilícita. Pô, mas o juiz já sabe que foi o réu agora. Né? Ele vai achar outra prova ali para condenar o réu. Então, o objetivo desse dispositivo, deixa eu botar de novo aqui na tela, o objetivo desse dispositivo era justamente tirar esse juiz. O juiz teve acesso à prova ilícita, ele não pode julgar porque está contaminado. Só que aí, o que foi entendido? Por que foi vetado? Porque, meu amigo, não tem juiz assim não, sobrando, para você ficar tirando todos os juízes que tiverem acesso a uma prova ilícita. Tem muita prova ilícita nos processos, pessoal. Tem muita coisa errada que acontece. É ilícito e tal. Então, se o juiz tiver acesso à prova ilícita e não puder julgar, chama outro. Aí teve outra prova ilícita, também já não pode mais. Aí chama outro. Aí, meu irmão, tem que ter juízes infinitos para julgar. Aí foi vetado. Beleza? Só que aí veio o pacote anticrime. Botei na tela aqui, né? Aí, ó. Pacote anticrime trouxe o parágrafo 5º. Chuta o que diz o parágrafo 5º. Pessoal, o mesmo texto do parágrafo 4º que foi vetado. Idêntico. Idêntico. Beleza? Olha o texto. O juiz, se conhecer do conteúdo da prova inadmissível, não poderá proferir sentença, não pode julgar. Da mesma forma que foi, pelo mesmo motivo que ele foi vetado aqui, ele foi suspenso, deixa eu marcar para vocês verem mais, ó, suspenso pelo STF, foi suspenso, e está suspenso isso aí. Não está sendo aplicado essa descontaminação do julgado prevista pelo pacote anticrime. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que mais? E aí, prova emprestada. Esse também é um tema muito bom para a gente conversar. O que é a prova emprestada? O conceito de prova emprestada. É a prova que é transportada de um processo para o outro. Como assim, professor? Olha, pessoal, ela foi produzida em um processo e ela vai ser transportada para outro processo. Então, eu vou produzir a prova nesse processo aqui. Fiz uma interceptação telefônica. Só que essa interceptação telefônica, ela também é útil, né, para um outro processo. Eu posso pegar essa prova, essa interceptação telefônica e mandar para outro processo, para embasar o outro processo, não tem problema nenhum. Olha aí, ó, tem aí, deixa eu botar grande, olha só, tem aí os requisitos para vocês. Primeira informação, toda prova emprestada tem natureza documental. Então não importa qual era a forma da prova, se era uma prova testemunhal, se era uma interceptação telefônica, não importa. Quando ela for transportada para outro processo, ela vai virar um documento juntado em outro processo. Então teve um depoimento, era uma prova testemunhal, só que virou um documento que vai ser juntado em outro processo, está lá o depoimento. Beleza? Então a prova emprestada sempre terá natureza documental. Essa é a primeira informação, né? Que mais? Por que existe essa possibilidade, né, de você transportar uma prova para outro processo? Pô, economia processual, tá? Para que vai produzir de novo a mesma prova, né? E a busca da verdade, humanamente possível. Para que eu vou produzir a mesma prova se já foi produzida? Imagina que eu tive um camarada que praticou um crime, e aí fizeram uma perícia, né, um incidente de insanidade mental para ver se ele era inimputável ou não na época do crime. E aí, pronto, fizeram a perícia, tem lá o laudo pericial falando que ele era inimputável. E aí, no mesmo dia, ele cometeu um outro crime que está em outro processo. Eu posso pegar essa perícia e aproveitar no outro processo, ou eu tenho que fazer outra perícia, pô? Para que eu vou fazer outra perícia? Se já está pronta uma perícia. Percebeu? Então, quando ele fala aí, né, de economia processual, é isso. Vamos ler aqui, ó. Esse julgado aqui, que é um julgado do STJ de 2024, olha só. A admissão da prova produzida em outro processo prestigia, olha aí, a finalidade e os benefícios, tá? Vou botar até aqui escrito, ó, benefícios. Benefícios da prova emprestada. Vamos lá, vamos ler os benefícios aí, ó. A admissão da prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção da prova, de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta, dispendiosa, notadamente se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há também incremento de eficiência, à medida que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo. Olha os benefícios da prova emprestada, beleza? Aí o que eu preciso ter para que seja possível a existência da prova emprestada? Olha, o mesmo fato probando, contraditório no processo. Então, quer fazer a prova emprestada? Não tem problema, você pode fazer a prova emprestada, tá? Pode fazer a prova emprestada, porém, cuidado, tá? Por quê? Deixa eu botar na tela de novo para você, ó. Por quê? Porque eu tenho que ter contraditório certinho, eu tenho que ter obedecido todos os requisitos na produção dessa prova. Então, fiz uma prova aqui, uma interceptação telefônica. Se ela foi feita cumprindo todos os requisitos, ela pode ser emprestada, não tem problema. Tá bom? Agora, se ela foi feita sem requisitos, se ela é uma prova ilícita, ela não pode ser emprestada, pessoal. Provas ilícitas não podem ser emprestadas, só provas lícitas.
Beleza? Cara, isso é importante demais. Volta para a tela aqui, ó. E aí, esse requisito aqui, precisa ter as mesmas partes? Aí olha o que disse o STJ, tá? Esse julgado aqui é até antigo, mas muito atual. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada, e apesar de falar do processo civil, né, também se aplica para o processo penal, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processo em que figurem partes idênticas. Não pode, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável. Independentemente de haver identidade, de partes, o contraditório que é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, asseguradas as partes o contraditório sobre a prova, isso é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. Então, olha que interessante. Não precisa ter as mesmas partes para que seja possível uma prova emprestada. Mesmo que seja um processo envolvendo partes diferentes, a prova pode ser emprestada sem problema nenhum. Inclusive, a prova produzida no âmbito criminal pode ser emprestada para processos administrativos, para processos civis, não tem problema. Tá bom, pessoal? Importante pra caramba isso aí para a tua prova, tá? O que mais? Ônus da prova. Olha só, quando você estuda direito penal, você estuda isso aqui, ó. Fato típico. Tem que ser também ilícito. O agente tem que ser culpável. Se tiver tudo isso, eu vou ver se o agente é punível. Né? É isso aí? O que é o ônus da prova? Olha aqui, ó, o fato típico ele é composto pela conduta, pelo nexo causal, pelo resultado e pela tipicidade. O que é ônus da prova da acusação? Ó, isso aqui é ônus da acusação. A acusação tem que provar isso aqui, ó, o fato constitutivo do seu direito, a autoria e participação, a relação de causalidade, a conduta dolosa ou culposa, isso aí é ônus da acusação. E o resto? O resto é ônus da defesa. Se a defesa falar, mas foi com legítima defesa, mas ele é inimputável, mas extinguiu a punibilidade, aí é ônus da defesa. A defesa que tem que alegar isso, ó, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, ônus da defesa. Beleza? E aí, iniciativa probatória do juiz. O juiz pode ter iniciativa probatória, pessoal? Será que o juiz pode iniciar, né, a produção de provas? E aí, isso aqui foi analisado pelo Supremo. O Supremo declarou inconstitucional. Já vou até marcar aqui para vocês, ó, essa expressão aqui. Mas ele falou que o resto é constitucional. Então vamos ler. Ó. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo facultada ao juiz de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, o juiz pode ordenar a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes. O juiz pode também determinar diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Tem gente que critica isso aqui, né, porque para o sistema acusatório, o juiz não pode ficar produzindo prova, nem gerir prova nenhuma. A iniciativa de produção de provas tem que ser das partes, né? Porém, o Supremo já disse que isso aí é permitido, tá? Inclusive, quando o Supremo analisou a constitucionalidade do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que trata ali, né, do juiz das garantias, no comecinho ali, né, dessa parte de juiz das garantias, o artigo 3º-A, que fala expressamente sobre o sistema acusatório, o Supremo falou, olha, isso aqui tem que ser interpretado conforme a Constituição, né? O sistema acusatório ele não é puro, ele é impuro no Brasil. Tem resquícios de sistema inquisitivo, já foi definido isso aí pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? E aí, para a gente fechar esse bloco, sistemas de valoração da prova. Olha só, eu tenho o sistema da íntima convicção ou verdade judicial, sistema da prova tarifada e do livre convencimento motivado. Vamos ver cada um desses sistemas aí de valoração da prova. Professor, como assim sistema de valoração da prova? Pessoal, no processo, o que acontece? O promotor quer provar o que ele está falando e a defesa quer provar o que ela está falando. O objetivo é convencer o juiz. O juiz, ele pega todas as provas e analisa. Agora, como que ele vai analisar essas provas? Qual o valor de cada prova? É isso que a gente está estudando agora, tá? Esse valor que é dado para cada prova. Então, vê. O primeiro sistema, que é o sistema da certeza moral do juiz, cara, havia uma liberdade absurda para o juiz. O juiz podia decidir sem fundamentar. Sem fundamentar, desnecessária
a fundamentação. Seria o caso do juiz decidir, olha, condeno ou absolvo, sem falar por que está condenando ou por que está absolvendo. Em regra, esse sistema não é utilizado no Brasil, tá? A única exceção fica por conta dos jurados. No tribunal do júri, o jurado vota sim e não, sem ter que fundamentar a sua decisão. Então, lá no tribunal do júri, existe o sistema, desse sistema aí, tá? Da íntima convicção, tá bom? Sistema da prova tarifada já é o contrário. Ó. Enquanto aqui é a certeza moral do juiz, aqui é a certeza moral do legislador. Seria o caso do próprio legislador já prever, por exemplo, uma tabelinha com o valor de cada prova. Olha, se tiver uma confissão, vale tantos pontos, né? Se tiver testemunha, cada testemunha vale tantos pontos. E aí, o juiz não valoraria nada. O juiz só pegaria a pontuação e veria, se é caso de absolver, quem ganhou, né? A acusação ou a defesa, né? E aplicaria ali o valor já dado pelo legislador. Isso também não se aplica em regra no nosso Código de Processo Penal. Tem só uma exceção que eu coloquei aí para você na tela, tá? Que é o artigo 158, que a gente vai estudar no próximo bloco, que trata sobre o exame de corpo de delito ser obrigatório nos casos, nos crimes, né, que tiverem vestígios. Vai falar sobre isso no próximo bloco. Então essa é uma exceção em que o legislador dá muito ponto para o exame de corpo de delito e fala, olha, se não tiver exame de corpo de delito, nem a confissão do réu serve para fundamentar a condenação. Olha que doideira. Tá? Então ele está colocando o exame de corpo de delito como um valor muito alto, mais alto do que a confissão está valorando ali, né? E esse sistema não era aplicado no Brasil. Então essa é uma exceção, é uma ressalva. Beleza? E aí vem, por último, o terceiro sistema, que é a regra. Aqui no Brasil é esse sistema aqui. É a regra no Brasil. Tá? Sistema do livre convencimento motivado previsto no artigo 155 do CPP, também chamado de sistema da persuasão racional do juiz. Olha só, por esse sistema, pessoal, a fundamentação é necessária. Então, é o juiz que vai valorar a prova, o juiz que vai pegar todas as provas produzidas e vai valorar uma por uma. O juiz vai dar o valor das provas, uma por uma, beleza? Desde que ele fundamente, olha, estou usando essa por causa disso, não estou usando essa por causa disso, para mim essa aqui vale mais, para mim essa aqui vale menos, tá? O juiz que vai dizer isso, beleza? Não existe prova com valor absoluto. Por exemplo, confissão, né? Cara, cuidado, porque você vê filme americano que basta o camarada confessar que acaba a investigação. Né? Fica todo mundo procurando a confissão. Confessou, todo mundo comemora, bate, conseguimos a confissão, né? Quem tá vendo pela telinha lá, né, o depoimento, o cara confessa, o pessoal, tal, né? Comemorar, confessou, acabou a investigação. Aqui no Brasil não existe isso não, pessoal. A confissão não é a rainha das provas, ela não tem o valor maior de todos, não existe nenhuma prova com valor absoluto. Mesmo tendo confissão, e a gente vai ver isso nos próximos blocos, eu tenho que ter outras provas para confirmar aquela confissão, beleza? Obrigação de valoração de todas as provas, o juiz tem que analisar tudo, né? E só são válidas as provas contidas no processo. A gente já estudou isso aqui, quando a gente estava falando lá de inquérito policial, que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente naquilo que foi feito durante o inquérito, né? Já falamos sobre isso aí. Beleza, pessoal? E aí tá aí, ó, qual que é o procedimento probatório? Olha, o procedimento probatório é algo simples, pessoal. Vou botar também aparecendo aqui, ó. É algo simples, né? As partes pedem as provas que elas querem produzir, o juiz fala, beleza, podem produzir, aí as partes vão lá e produzem. Depois que elas produzem, o juiz vai lá e valora. Então, olha, excelência, foi o réu que cometeu o crime, tá aqui as provas que eu quero produzir. Aí vem a defesa e fala, não foi o réu, tá aqui as provas que eu quero produzir. Elas pedem as provas. Aí o juiz olha e fala assim, beleza, eu aceito, podem produzir. Ele admite as provas. Aí vem a audiência, e as partes produzem as provas. Depois vai para o juiz valora as provas e chega na conclusão dele. E aí as partes vão ver se concordam ou não concordam e vão recorrer ou não vão recorrer. Esse é o sistema, é o procedimento probatório aplicado aqui no Brasil. Beleza? E aí, pessoal, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco em que a gente estava tratando sobre toda a parte introdutória, né, uma parte geral de provas. E a partir do próximo bloco, a gente começa a tratar das provas em espécie, prova pericial, interrogatório, confissão, depoimento de testemunha, enfim. Tudo isso a gente vai falar a partir do próximo bloco. Beleza? Vou ficando por aqui. Fecha a conta, passa a régua. Tchau e obrigado. Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um bloco diretamente aqui dos estúdios na Academia da Aprovação, conversando, né, sobre provas, tá? Conversando sobre provas. E aí, pessoal, olha só, vamos aqui para a tela. A gente está conversando sobre provas e vamos falar agora sobre provas
em espécie. A gente terminou falando, deixa eu botar eu aqui, pronto, a gente terminou falando, né, sobre provas, a parte geral das provas, e agora vamos lá para a parte das provas em espécie. E a gente vai começar com o exame de corpo de delito, né, a parte de provas periciais, beleza? Para início de conversa, você tem que saber a diferença, tá aí na tela para você, ó, você tem que saber a diferença entre indício e, vou botar de outra cor, vestígio. Vestígio. Qual que é a diferença de indício e vestígio, pessoal? Olha, o indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então veja, indício é a circunstância, é algo que está no ar, tá? Isso é um indício. O vestígio você pega, o vestígio é o vestígio, tá? Olha só o que é o vestígio, pessoal. É o objeto ou material bruto. Esse é o vestígio. Então, na tua prova, que sempre cai lá a diferença de indício e vestígio. Na verdade, o examinador costuma colocar no conceito de indício o vestígio, no conceito de vestígio o indício, enfim. Então, muito cuidado com isso para você não confundir. O indício é uma circunstância, o vestígio é algo ali, ó, objeto ou material visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Dito isso, vamos falar sobre corpo de delito, porque as pessoas acham que o corpo de delito é o corpo da vítima. E, na verdade, não deixa de ser, né? Mas não é só isso, pessoal. Não é que a gente pega o corpo da vítima no homicídio, aquilo ali é o corpo de delito. Num furto, tem corpo de delito? Num roubo, tem corpo de delito? Né? Ou só quando alguém morre que tem corpo da vítima, né? Corpo de delito. O que é corpo de delito, cara? Corpo de delito, olha na tela aí. Se o vestígio é todo objeto, pessoal, se o vestígio é todo objeto ou material, o corpo de delito é o conjunto de vestígios. Então, em qualquer crime, ficou lá, né, você isola o local do crime ali, e aí ele vai ter uma gota de sangue, vai ter um esperma, vai ter um fio de cabelo, vai ter uma digital, vai ter uma pegada. Tudo isso é vestígio. Conjunto de vestígios a gente chama de corpo de delito. E é nesse conjunto de vestígios que é feito o exame, que é o exame de corpo de delito. Tá aí. Exame de corpo de delito, exame realizado no corpo de delito, no conjunto de vestígios. Desse exame é feito um laudo. Aí você tem um laudo do exame que é feito no conjunto de vestígios, laudo de exame de corpo de delito. Então aqui só uma parte de nomenclatura para você se ambientar, tá bom? O que mais? Continuando. A gente tem aqui artigo 158 e o artigo 167, que são, para mim, um dos artigos mais importantes, dois dos artigos mais importantes para a parte de processo penal, envolvendo essa questão das provas, tá? Olha aí na tela. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame dos vestígios, ó. Indispensável. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pessoal, a confissão do acusado não supre a ausência do exame de corpo de delito. O que isso significa? Isso aqui a gente tem um exemplo claro, né, de prova tarifada, em que o legislador coloca o exame de corpo de delito valendo mais do que qualquer coisa, inclusive do que a própria confissão do réu. Imagina o seguinte, imagina que tem um crime que deixou vestígios e não foi feita perícia. Não tem mais nenhuma outra prova. Não foi feita perícia, não tem prova nenhuma, mas o réu confessa. O réu fala, não, fui eu, e realmente eu arrombei lá a porta. Vê só, não tem prova nenhuma, não tem perícia, mas o réu confessou que arrombou a porta. Eu posso considerar então essa confissão? Não posso. De acordo com o artigo 158, se o crime deixa vestígio, a perícia é obrigatória. E a ausência dela não pode ser suprida pela confissão do réu. Não pode. Mesmo tendo confissão do réu. Não teve perícia? Não. Já era, não tem materialidade daquilo ali. Não tem. E aí o artigo 67 também fala do mesmo assunto. Olha só. Não sendo possível o exame de corpo de delito porque desapareceram os vestígios, aí olha, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, muito cuidado, olha só. Confissão do acusado pode suprir a falta? Não pode. Agora, prova testemunhal pode suprir a falta? Pode. Prova testemunhal, ela pode suprir a falta. Então, não fez perícia, mas teve testemunha. Pronto, tá valendo. Beleza? Não fez perícia e teve confissão do réu. Aí não vale, não vale. Beleza? É isso que importa aqui, 157, 158 e 167. Tá? Então, tá aí uma tabelinha que fala sobre isso, né? Coloquei até uma classificação para vocês que às vezes aparece na prova. Crimes com vestígios e sem vestígios, né? Com vestígios são chamados de crimes não transeuntes, tá? Transeunte tem parecido assim, um significado parecido com transitório, tá bom? Então, o crime não transitório, né? O crime permanente. Já o que não deixa vestígios são os crimes transitórios, de fato transitório e tal. Beleza? Dentro dessa área aí de perícia, né? De exame de corpo de delito, o CPP ele traz prioridade na realização do exame de corpo de delito para quem?
tem prioridade se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra pessoa com deficiência. Veja, pessoal, violência, né? E aí, interessante você atentar aqui o seguinte, para você, né, pessoal, ter que decorar isso aí para prova. Aqui, pessoal, nesse slide aqui, tem todos os considerados vulneráveis, né, processualmente falando, tá? Mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Todo mundo tirando o homem, tá? Porque é o homem que comete a maioria dos crimes, né? Então todo mundo tirando o homem tem prioridade aqui para fazer a perícia no exame de corpo de delito, tá bom? O que mais? Dentro dessa seara da perícia, obviamente muito importante conversar sobre o perito e o perito oficial, né? E o não oficial, tá? Nossa, tô com a coceira aqui, bicho, caramba. Ó, sabe aquela coceira que você coça daquela sensação gostosa, né? Tá bem aqui, ó. Nossa, ai, que coisa boa. Acaba, grava isso. Perito oficial e não oficial. O que é o perito oficial? É o concursado. Você vê concurso aí para tribunal, para polícia, tem lá o cargo de perito, perito odontológico, perito de psicologia, perito de engenharia, perito ambiental, perito de não sei o quê. Por que tem esse tanto de cargo de perito? Para fazer esse tanto de perícia. Beleza? Então, o perito oficial é aquele cara que é concursado. Botei na tela para você a diferença, ó. É um funcionário público de carreira, tá? Que tem a função de fazer perícia, tem diploma de curso superior. Quando ele toma posse no cargo, ele presta compromisso, né? Então, basta um perito oficial para fazer uma perícia. Basta um perito oficial. Agora, professor, mas não é em todo lugar tem perito oficial? Em todo lugar vai ter essa perícia oficial? Vai ter um camarada concursado? Por exemplo, eu passei no concurso lá de delegado no interior do Amazonas, né? No Amazonas, e aí a gente foi fazer a academia de polícia lá e tal. E lá na academia de polícia, né, muito se falava sobre o interior, que inclusive onde estão lotados agora a galera da minha turma. E lá no interior do Amazonas não tinha o perito não, pô. Você acha que lá no interior do Amazonas aconteceu um negócio lá, alguém pegou fogo, né? Será que vai ter um perito dentista lá na cidadezinha lá no interior para fazer uma perícia da arcada dentária? Né? Não vai ter. E aí como é que a gente faz? Não faz perícia? Como é que a gente faz nesse caso? Tá na tela para você. Eu tenho um perito não oficial. Quem que é o perito não oficial? É qualquer pessoa que tem a formação necessária, que está lá no lugar. Então, o delegado chega lá e fala assim, tem dentista aqui na cidade? Tem. Pronto, você, para este caso, você vai ser o nosso perito. Você vai ser o nosso perito. Você vai chegar e vai fazer a perícia. Beleza? Então, daqui, ó, pessoa nomeada pela autoridade, né, pelo juiz ou pelo delegado, para a realização de uma perícia determinada. No caso de ausência do perito oficial. Tem diploma de curso superior, presta compromisso, você vê, aqui ele presta compromisso na posse, o perito oficial. Já o perito não oficial, ele presta compromisso todas as vezes que for designado. E eu preciso de 2 peritos não oficiais para equivaler a um perito oficial. Então, para fazer um laudo, tem que ter 2 peritos não oficiais. A exceção fica por conta da lei de drogas, que prevê apenas um perito não oficial também. Então, na lei de drogas, é um oficial e um não oficial. No CPP é um oficial ou 2 não oficiais. Beleza, pessoal? E aí vem também a diferença entre o perito e o assistente técnico. Quem é o perito e quem é o assistente técnico, pessoal? O perito é esse camarada que é um auxiliar do juiz, ele tem uma atuação imparcial, ele está ali para fazer a parte técnica, né? Ele está sujeito às causas de impedimento e suspeição, não pode ser parente, não pode ser amigo, aquelas coisas todas. É funcionário público para fins penais, pratica lá, né, o crime de falsa perícia. Beleza? Ele atua tanto no inquérito quanto durante o processo. Esse é o perito que atua no processo, é o perito que está no CPP. Só que além do perito, tem a previsão do CPP da figura do assistente técnico. Quem é um assistente técnico? O assistente técnico é como se fosse um perito da parte. Uma vez eu fui fazer uma audiência, eu era o secretário de audiência, né, lá no tribunal, camaradinha que digita os depoimentos, e era no Tribunal do Júri de Brasília, e era um caso de um médico que estava sendo processado por homicídio com dolo eventual numa cirurgia que ele fez numa paciente, né, de lipo, e ela morreu. E aí, a audiência, os depoimentos, todos eram sobre a área médica, sobre o procedimento médico. Então eram termos médicos, beleza? E a gente não fez medicina para entender o que eles estão falando. É grego, mesma coisa. Né? Os caras estão lá, e você está lá, como é que eu digito o dos caras ali? Né? Como é que fazem perguntas para o enfermeiro, para o anestesista? Como é que fazem essas perguntas? Né? Perguntando a área técnica, se ele tomou os cuidados necessários, o remédio que era para tomar que não deu, o tratamento que era para fazer que não fez. Como é que eles faziam isso? Como é que o promotor não sabe também dessas coisas? O advogado também não sabe. Como é que eles faziam isso? Ué, do lado do promotor tinha um médico, do lado do advogado tinha um médico.
que ficava de assistente ali, ó, no ouvidinho, era a voz da consciência. Então, a testemunha falava, o que aconteceu? A laparoscopia que fez assim, assim, assado. Aí o médico era o promotor, ó, a promotor, não, obrigado. Então, vou fazer a pergunta agora, peraí que eu tô pensando na pergunta, vê o médico, lá. Ele, não, então eu quero perguntar, não sei o que lá. Entendeu? Esse é o assistente técnico. O assistente técnico está ali para ajudar as partes. Então, vê, o assistente técnico ele é o auxiliar das partes, né? Tem uma atuação parcial. Ele está ali para defender o interesse da parte. É diferente do perito, que está ali por juízo, né? O assistente técnico, não, ele está ali para puxar a sardinha para quem contratou ele. Beleza? Então ele não está sujeito aos casos de impedimento e suspeição, porque ele é parcial. Então ele pode ser o primo de alguém, ele pode ser o primo não, ele pode ser o pai de alguém, o irmão de alguém, um amigo de alguém, pode, não tem problema, né? Não é considerado funcionário público para fins penais, né? Também atua tanto no inquérito quanto na ação penal, né? Mas somente pode atuar, isso aqui é uma coisa que costuma cair na prova, ele somente atua após a conclusão do trabalho dos peritos. Então ele pode também fazer uma perícia, ter acesso à perícia, pode, não tem problema nenhum, depois que os peritos acabarem, né? E não responde por falsa perícia, porque ele não é considerado funcionário público para fins penais. Beleza, pessoal? Essa é a diferença entre o perito e o assistente técnico, que é importante lá para a tua prova. E aí, com o pacote anticrime, veio, né, no CPP a figura da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Esse artigo 158A e o parágrafo 1º já caiu bastante em prova, porque ele surgiu recentemente no pacote anticrime 2019 e de lá para cá já caiu muito em prova. Então, você tem que ler e reler o artigo 158A e o parágrafo 1º, porque quando cai na prova, cai Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Esse artigo aqui é importante para a sua prova. Tá? Vamos ler juntos. Olha só. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado no local ou nas vítimas dos crimes, para rastrear a posse, o manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Beleza? O que é a cadeia de custódia? É o passo a passo de tudo que aconteceu com o vestígio, desde o momento que ele foi localizado na cena do crime, até o momento que ele foi descartado. Então, você vê nos filmes, né, nos seriados americanos, o camarada que quer ter acesso a alguma prova de algum processo, tem todo um procedimento, né? Ele chega numa salinha lá que tem uma grade aqui, ele chega lá, tem um camaradinha lá, e tudo bom, quero acesso às provas do processo tal. Tudo bem, assina aqui, aí ele assina que está tendo acesso a essas provas, aí o cara vem com uma caixa com todas as provas daquele processo, entrega para ele, tá tudo lacradinho, né? Ele vai romper aqueles lacres e vai ter lá que quem rompeu o lacre foi ele vai ter acesso à prova, depois ele vai lacrar novamente e vão ter acesso que quem lacrou foi ele. Todo mundo que tiver acesso com aquela prova vai ficar documentado. Tudo que acontecer com aquela prova aí, com aquele vestígio, desde o momento que ele foi coletado no local do crime, né? Foi reconhecido no local do crime, até o momento que ele for descartado, como é que tá aqui as palavras do artigo? Toda a história cronológica vai ser documentada e isso é a cadeia de custódia. Beleza, pessoal? Aí vem o parágrafo 1º e fala assim: o início da cadeia de custódia acontece com a preservação do local do crime. Ali já começa a cadeia de custódia, tá? Então veja, tem aqui no slide, né, o passo a passo da cadeia de custódia. Esse passo a passo aqui da cadeia de custódia, você precisa saber? Claro que não, tá? Precisa saber cada um desses pontos aqui? Precisa saber, pessoal? Não precisa, fica tranquilo, tá? Isso aqui não precisa saber. Só se quiser passar. Aí, meu irmão, não tem jeito, porque isso aqui cai na prova, meu anjo. Tem que saber. Se quiser passar, tem que saber, tá? Então, olha a historinha para você entender. Quando acontece um crime, a primeira coisa que fazem é preservar o local. A gente já estudou isso aí nas diligências, né? Preserva o local do crime. Preservou o local do crime. Vamos lá procurar vestígios. Pum! Visualizei uma gota de sangue no chão. Deixa eu botar a telinha aqui. Quando eu visualizo a gota de sangue no chão, pum! Visualizei a gota de sangue no chão. O que está acontecendo? Um reconhecimento. Reconheci um vestígio. Quando esse vestígio é reconhecido, depois que ele é reconhecido, ele é isolado. Isola o vestígio e eu vou ter a fixação. O que é a fixação? A fixação do vestígio é catalogar todos os vestígios. Por exemplo, você vê no filme que tem lá um monte de cartucho de arma de fogo no chão, tem lá a vítima, tem pegada, e aí eles colocam uma plaquinha amarela, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um monte de plaquinha amarela, pequenininha, com númerozinho 1, 2, 3 e tal, essa plaquinhazinha assim, né, dobradinha assim, ó, né? Pra que é aquela plaquinha amarela? Né? Deixa eu botar na tela aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, fica umas plaquinhas assim, ó.
Só pra você entender, né? Vai ficar uma plaquinha assim, ó. Né? Fica a plaquinha assim. E aí, a plaquinha amarela aqui, ó. Fica lá a plaquinha, e aí fica assim. Parece aqui não. Aqui, ó. Fica assim, ó. 1. Aí tem outra plaquinha do lado. 2, 3, né? O que é isso aí? Pronto. Essa plaquinha é justamente a fixação. Tá? Que tá aqui, ó. Fixação. É você descrever, né? Vai ter uma planilha com prova 1, vestígio 1. É um cartucho de arma de fogo, calibre tal, encontrado em tal lugar. Vestígio 2, é uma pegada de um sapato, tamanho 43, tal lugar, e assim vai. Beleza? Então, ó, reconheceu, isola, cataloga, né, fixa, e aí vem a parte da coleta. Pega o saquinho, ó, cara, não é assim no filme, deixa eu botar aqui em mim, ó. Não é assim no filme, o cara vai, pega no bolso aqui assim, ó, um saquinho, faz, pega o saquinho aqui, no outro bolso ele pega a luva, bota a luva, aí ele vai lá, pega o vestígio, coloca dentro do saquinho, né? Fecha o saquinho, tá aqui, ó, o vestígio está aqui dentro. Não é assim que acontece? Pronto, então isso aqui é a coleta, ele coleta o vestígio e acondiciona no saquinho. Acondicionou no saquinho, ele vai pegar esse vestígio agora e vai levar até o local onde vai ser feita a perícia, tá? Que é o transporte. Então ele transporta até o local da perícia, chega no local da perícia, ele entrega para o perito, e o perito dá o recebimento, tipo um recibozinho, recebi o vestígio. Lembra que desde o momento que foi reconhecido, eu tenho que ter o passo a passo da história cronológica do vestígio. Então o perito vai lá, recebi o vestígio. Aí ele recebe o vestígio e faz a perícia, que é o processamento. Processa o vestígio, que é a perícia. Processou, fez o processamento, acabou a perícia, pronto, acabou. Ele vai pegar e vai armazenar esse vestígio. Ou seja, vai guardar o vestígio. Cuidado, acondicionar é onde eu coloco o vestígio para ser transportado. Armazenar é quando eu guardo o vestígio lá na prateleira. Guardei. Depois da perícia. Nossa. Caramba. Negócio na garganta. Beleza? Guardei o vestígio, tá? E por fim vem o descarte. O que é o descarte? Acabou. Acabou. Já usei o vestígio, fiz a perícia, fiz tudo que tudo precisava. Vem o descarte. Vamos botar na tela para você. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho... Desculpa aí, viu, pessoal, que a garganta deu uma arranhada aqui, cabulosa. Eu, hein, credo. Ó, reconheço o vestígio, isolo, fixo, faço a coleta com o saquinho e a luva, né? Coloco no saquinho, transporto para o perito que recebe e processa, que é a perícia. Depois ele guarda e depois ele joga fora. Beleza? Reconhecimento, isolamento e fixação, tá aí toda a história cronológica do vestígio. Tá bom? Maravilha, pessoal. Outras perícias que podem aparecer na tua prova. Então, olha só, a gente tem o exame necroscópico, que é o exame no cadáver, né? A gente tem exumação, você já deve ter ouvido falar no jornal, exumaram alguém lá no cemitério, né? Que é desenterrar alguém, tá? Que tá enterrado. Perícia em incêndio, isso é impressionante, né? Como é que os peritos conseguem determinar a causa do incêndio, né? Eles olham aquele bando de coisa queimada, eles já sabem onde é que começou, se foi um incêndio criminoso, se não foi, né? Como é que ele se alastrou, enfim, o perigo que o incêndio causou. Tem perícia laboratorial, então DNA, né, pega o fio de cabelo, leva para o laboratório, vai ver, né, o esperma, tal, essas coisas, tudo no laboratório. Exame grafotécnico, que é aquele exame feito pela caligrafia, né? Lembrando que existe o princípio da não autoincriminação, você não pode obrigar ninguém a escrever alguma coisa para você comparar a caligrafia, né? A grafia, no caso, tá? Nos instrumentos da infração penal, então vai ter exame pericial na faca, na arma, no porrete, no martelo, aquilo que foi usado para cometer o crime, vai ter perícia também nesse negócio. Exame na destruição ou rompimento de obstáculo, aqui principalmente no crime de furto, tá? Aqui, ó, a gente está falando do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, furto com rompimento de obstáculo, furto com escalada, aí já é o inciso 2, né? Tem a escalada também, se tiver vestígio tem que fazer a perícia, tá? E aí eu botei mais 2 artigos importantes para a prova. O juiz não fica adstrito ao laudo, ou seja, se tiverem outras provas, pessoal, no processo,
tiver outras provas no processo que vão contra o resultado do laudo pericial, o juiz não é obrigado a acolher o laudo pericial, não. O perito falou, né, é lei. Não. Pode ter outras provas que vão no sentido contrário do que o perito falou, não tem problema, beleza? Então, o juiz não fica adstrito ao laudo. Que mais? Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia que a parte requerer quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então veja, a parte pediu uma perícia, o juiz pode negar essa perícia? Ele pode, se ele entender que não é necessária. Ele só não pode negar a perícia se essa perícia for qual? For exame de corpo de delito, porque se trata de uma perícia, nesse caso, obrigatória. E por que é uma perícia obrigatória? Porque se ficar vestígios, o exame de corpo de delito ele é indispensável. A gente já viu, né? A gente já viu o artigo 158 do CPP, tá? A gente já viu esse artigo aí. Beleza, rapaziada? Então falamos aí sobre muita coisa relacionada às perícias. E a partir de agora, a gente começa, né, a resolver essa questãozinha aqui. Olha só. Olha a questãozinha que caiu na Polícia Penal do DF. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio e a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Ó, isso aqui tá igual o artigo que eu falei para vocês que sempre cai. É o caput. Tá? Aí vem aqui, ó. Deixa eu apagar. Peraí. Botar bonitinho aqui, ó. Caput. Aí vem. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local ou procedimentos policiais ou periciais na qual seja detectada a presença do vestígio. E isso aqui está no parágrafo 1º. Aqui, ó. Lembrando, aqui, ó. Copiou isso aqui. Caiu exatamente isso na PPDF. Beleza, pessoal? Exatamente o que está escrito no Código de Processo Penal, por isso que a questão está correta, tá? E aí, a gente começa a falar sobre interrogatório do acusado, só que isso eu vou deixar para o próximo bloco, vou encerrar esse bloco por aqui, vimos tudo sobre parte pericial. Próximo bloco a gente continua falando das provas em espécie, mas a gente vai falar de todas as outras, já matamos a parte de perícia, beleza? Fecha a conta, passa a régua, tchau e obrigado. Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um bloco diretamente aqui dos estúdios na Academia da Aprovação, conversando, né, sobre provas, tá? Conversando sobre provas. E aí, pessoal, olha só, vamos aqui para a tela. A gente está conversando sobre provas e vamos falar agora sobre provas em espécie. A gente terminou falando, deixa eu botar eu aqui, pronto. A gente terminou falando, né, sobre provas, a parte geral das provas, e agora vamos lá para a parte das provas em espécie. E a gente vai começar com o exame de corpo de delito, né, a parte de provas periciais, beleza? Para início de conversa, você tem que saber a diferença, tá aí na tela para você, ó, você tem que saber a diferença entre indício e, vou botar de outra cor, vestígio. Vestígio. Qual que é a diferença de indício e vestígio, pessoal? Olha, o indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então veja, indício é a circunstância, é algo que está no ar, tá? Isso é um indício. O vestígio você pega, o vestígio é o vestígio, tá? Olha só o que é o vestígio, pessoal. É o objeto ou material bruto. Esse é o vestígio. Então, na tua prova, que sempre cai lá a diferença de indício e vestígio. Na verdade, o examinador ele costuma colocar no conceito de indício o vestígio, no conceito de vestígio o indício, enfim. Então, muito cuidado com isso para você não confundir. O indício é uma circunstância, o vestígio é algo ali, ó, objeto ou material visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Dito isso, vamos falar sobre corpo de delito, porque as pessoas acham que o corpo de delito é o corpo da vítima. E na verdade não deixa de ser, né? Mas não é só isso, pessoal. Não é que a gente pega o corpo da vítima no homicídio, aquilo ali é o corpo de delito. Num furto tem corpo de delito? Num roubo tem corpo de delito? Né? Ou só quando alguém morre que tem corpo da vítima, né? Corpo de delito. O que é corpo de delito, cara? Corpo de delito, olha na tela aí. Se o vestígio é todo objeto, pessoal, se o vestígio é todo objeto ou material, o corpo de delito é o conjunto de vestígios. Então, em qualquer crime, ficou lá, né, você isola o local do crime ali, e aí ele vai ter uma gota de sangue, vai ter um esperma, vai ter um fio de cabelo, vai ter uma digital, vai ter uma pegada.
tudo isso é vestígio. Conjunto de vestígios a gente chama de corpo de delito. E é nesse conjunto de vestígios que é feito o exame, que é o exame de corpo de delito. Tá aí, exame de corpo de delito. Exame realizado no corpo de delito, no conjunto de vestígios. Desse exame é feito um laudo. Aí você tem um laudo do exame que é feito no conjunto de vestígios. Laudo de exame de corpo de delito. Então aqui, só uma parte de nomenclatura para você se ambientar, tá bom? O que mais? Continuando. A gente tem aqui artigo 158 e o artigo 167, que são, para mim, um dos artigos mais importantes, dois dos artigos mais importantes para a parte de processo penal, envolvendo essa questão das provas, tá? Olha aí na tela. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame dos vestígios. Ó. Indispensável. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pessoal, a confissão do acusado não supre a ausência do exame de corpo de delito. O que isso significa? Isso aqui a gente tem um exemplo claro, né, de prova tarifada, em que o legislador coloca o exame de corpo de delito valendo mais do que qualquer coisa, inclusive do que a própria confissão do réu. Imagina o seguinte, imagina que tem um crime que deixou vestígios e não foi feita a perícia. Não tem mais nenhuma outra prova. Não foi feita a perícia, não tem prova nenhuma, mas o réu confessa. O réu fala, não, fui eu, e realmente eu arrombei lá a porta. Vê só, não tem prova nenhuma, não tem perícia, mas o réu confessou que arrombou a porta. Eu posso considerar então essa confissão? Não posso. De acordo com o artigo 158, se o crime deixa vestígio, a perícia é obrigatória. E a ausência dela não pode ser suprida pela confissão do réu. Não pode. Mesmo tendo confissão do réu. Não teve perícia? Não. Já era, não tem materialidade daquilo ali. Não tem. E aí o artigo 67 também fala do mesmo assunto. Olha só. Não sendo possível o exame de corpo de delito porque desapareceram os vestígios, aí olha, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, muito cuidado, olha só. Confissão do acusado pode suprir a falta? Não pode. Agora, prova testemunhal pode suprir a falta? Pode. Prova testemunhal, ela pode suprir a falta. Então, não fez perícia, mas teve testemunha. Pronto, tá valendo. Beleza? Não fez perícia e teve confissão do réu. Aí não vale, não vale. Beleza? É isso que importa aqui, 157, 158 e 167. Tá? Então, tá aí uma tabelinha que fala sobre isso, né? Coloquei até uma classificação para vocês que às vezes aparece na prova. Crimes com vestígios e sem vestígios, né? Com vestígios são chamados de crimes não transeuntes, tá? Transeunte tem parecido assim, um significado parecido com transitório, tá bom? Então, crime não transitório, né? O crime permanente. Já o que não deixa vestígios são os crimes transitórios, de fato transitório e tal. Beleza? Dentro dessa área aí de perícia, né, de exame de corpo de delito, o CPP ele traz prioridade na realização do exame de corpo de delito para quem? Tem prioridade se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra pessoa com deficiência. Veja, pessoal, violência, né? E aí, interessante você atentar aqui o seguinte, para você, né, pessoal, ter que decorar isso aí para prova. Aqui, pessoal, nesse slide aqui, tem todos os considerados vulneráveis, né, processualmente falando. Tá? Mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Todo mundo tirando o homem, tá? Porque é o homem que comete a maioria dos crimes. Né? Então todo mundo tirando o homem tem prioridade aqui para fazer a perícia no exame de corpo de delito. Tá bom? O que mais? Dentro dessa seara da perícia, obviamente muito importante conversar sobre o perito e o perito oficial, né? E o não oficial. Tá? Nossa, tô com a coceira aqui, bicho. Caramba. Ó. Sabe aquela coceira que você coça daquele... A sensação gostosa, né? Tá bem aqui, ó. Nossa, ai, que coisa boa. Acaba, grava isso. Perito oficial e não oficial. O que é o perito oficial? É o concursado. Você vê concurso aí para tribunal, para polícia, tem lá o cargo de perito. Perito odontológico, perito de psicologia, perito de engenharia, perito ambiental, perito de não sei o quê. Por que tem esse tanto de cargo de perito? Para fazer esse tanto de perícia. Beleza? Então, o perito oficial é aquele cara que é concursado. Botei na tela para você a diferença, ó. É um funcionário público de carreira, tá? Que tem a função de fazer perícia, tem diploma de curso superior. Quando ele toma posse no cargo, ele presta compromisso, né? Então, basta um perito oficial para fazer uma perícia. Basta um perito oficial. Agora, professor, mas não é em todo lugar tem perito oficial? Em todo lugar vai ter essa perícia oficial? Vai ter um camarada concursado? Por exemplo, eu passei num concurso lá de delegado no interior do Amazonas, né? No Amazonas, e aí a gente foi fazer a academia de polícia lá e tal. E lá na academia de polícia, né, muito se falava sobre o interior, que inclusive onde estão lotados agora a galera da minha turma.
Lá no interior do Amazonas não tinha o perito, não, pô. Você acha que lá no interior do Amazonas aconteceu um negócio lá, alguém pegou fogo, né? Será que vai ter um perito dentista lá na cidadezinha, lá no interior, para fazer uma perícia da arcada dentária? Né? Não vai ter. E aí como é que a gente faz? Não faz perícia? Como é que a gente faz nesse caso? Tá na tela para você. Eu tenho um perito não oficial. Quem que é o perito não oficial? É qualquer pessoa que tem a formação necessária, que está lá no lugar. Então, o delegado chega lá e fala assim, tem dentista aqui na cidade? Tem. Pronto, você, para este caso, você vai ser o nosso perito. Você vai ser o nosso perito. Você vai chegar e vai fazer a perícia, beleza? Então, tá aqui, ó, pessoa nomeada pela autoridade, né, pelo juiz ou pelo delegado, para a realização de uma perícia determinada, no caso de ausência do perito oficial. Tem diploma de curso superior, presta compromisso, você vê, aqui ele presta compromisso na posse, o perito oficial. Já o perito não oficial, ele presta compromisso todas as vezes que for designado. E eu preciso de 2 peritos não oficiais para equivaler a um perito oficial. Então, para fazer um laudo, tem que ter 2 peritos não oficiais. A exceção fica por conta da lei de drogas, que prevê apenas um perito não oficial também. Então, na lei de drogas, é um oficial e um não oficial. No CPP, é um oficial ou 2 não oficiais. Beleza, pessoal? E aí vem também a diferença entre o perito e o assistente técnico. Quem é o perito e quem é o assistente técnico, pessoal? O perito é esse camarada que é um auxiliar do juiz, ele tem uma atuação imparcial, ele está ali para fazer a parte técnica, né? Ele está sujeito às causas de impedimento e suspeição, não pode ser parente, não pode ser amigo, aquelas coisas todas. É funcionário público para fins penais, pratica lá, né, o crime de falsa perícia. Beleza? Ele atua tanto no inquérito quanto durante o processo. Esse é o perito que atua no processo, é o perito que está no CPP. Só que além do perito, tem a previsão do CPP da figura do assistente técnico. Quem é um assistente técnico? O assistente técnico é como se fosse um perito da parte. Uma vez eu fui fazer uma audiência, eu era o secretário de audiência, né, lá no tribunal, um camaradinha que digita os depoimentos, e era no Tribunal do Júri de Brasília, e era um caso de um médico que estava sendo processado por homicídio com dolo eventual numa cirurgia que ele fez numa paciente, né, de lipo, e ela morreu. E aí, a audiência, os depoimentos, todos eram sobre a área médica, sobre o procedimento médico. Então eram termos médicos, beleza? E a gente não fez medicina para entender o que eles estão falando. É grego, mesma coisa. Né? Os caras estão lá, e você está lá, como é que eu digito o dos caras ali? Né? Como é que fazem perguntas para o enfermeiro, para o anestesista? Como é que fazem essas perguntas? Né? Perguntando a área técnica, se ele tomou os cuidados necessários, o remédio que era para tomar que não deu, o tratamento que era para fazer que não fez. Como é que eles faziam isso? Como é que o promotor não sabe também dessas coisas. O advogado também não sabe. Como é que eles faziam isso? Ué, do lado do promotor tinha um médico, do lado do advogado tinha um médico, que ficava de assistente ali, ó, no ouvidinho, era a voz da consciência. Então, a testemunha falava, o que aconteceu? A laparoscopia que fez assim, assim, assado. Aí o médico que era o promotor, ó, a promotor? Ah, não, obrigado. Então, vou fazer a pergunta agora, peraí que eu tô pensando na pergunta, vê o médico, lá. Ele, não, então eu quero perguntar, não sei o que lá. Entendeu? Esse é o assistente técnico. O assistente técnico está ali para ajudar as partes. Então, vê, o assistente técnico, ele é o auxiliar das partes, né? Tem uma atuação parcial, ele está ali para defender o interesse da parte. É diferente do perito, que está ali por juízo, né? O assistente técnico não, ele está ali para puxar sardinha para quem contratou ele. Beleza? Então ele não está sujeito às causas de impedimento e suspeição, porque ele é parcial. Então ele pode ser o primo de alguém, ele pode ser o primo não, ele pode ser o pai de alguém, o irmão de alguém, um amigo de alguém, pode, não tem problema, né? Não é considerado funcionário público para fins penais, né? Também atua tanto no inquérito quanto na ação penal, né? Mas somente pode atuar, isso aqui é uma coisa que costuma cair na prova, ele somente atua após a conclusão do trabalho dos peritos. Então ele pode também fazer uma perícia, ter acesso à perícia, pode, não tem problema nenhum, depois que os peritos acabarem, né? E não responde por falsa perícia, porque ele não é considerado funcionário público para fins penais. Beleza, pessoal? Essa é a diferença entre o perito e o assistente técnico, que é importante lá para a tua prova. E aí, com o pacote anticrime, veio, né, no CPP a figura da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Esse artigo 158A e o parágrafo 1º já caiu bastante em prova, porque ele surgiu recentemente no pacote anticrime 2019 e de lá para cá já caiu muito em prova. Então você tem que ler e reler o artigo 158A e o parágrafo 1º, porque quando cai na prova, cai Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Esse artigo aqui é importante para a sua prova. Tá? Vamos ler juntos. Olha só. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar
a história cronológica do vestígio coletado no local ou nas vítimas dos crimes, para rastrear a posse, o manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Beleza? O que é cadeia de custódia? É o passo a passo de tudo que aconteceu com o vestígio, desde o momento que ele foi localizado na cena do crime, até o momento que ele foi descartado. Então, você vê nos filmes, né, nos seriados americanos, o camarada que quer ter acesso a alguma prova de algum processo, tem todo um procedimento. Né? Ele chega numa salinha lá que tem uma grade aqui, ele chega lá, tem um camaradinha lá, e tudo bom, quero acesso às provas do processo tal. Tudo bem, assina aqui, aí ele assina que está tendo acesso a essas provas. Aí o cara vem com uma caixa com todas as provas daquele processo, entrega para ele, tá tudo lacradinho, né? Ele vai romper aqueles lacres e vai ter lá que quem rompeu o lacre foi ele vai ter acesso à prova, depois ele vai lacrar novamente e vão ter acesso que quem lacrou foi ele. Todo mundo que tiver acesso com aquela prova vai ficar documentado. Tudo que acontecer com aquela prova aí, com aquele vestígio, desde o momento que ele foi coletado no local do crime, né? Foi reconhecido no local do crime, até o momento que ele for descartado, como é que tá aqui as palavras do artigo? Toda a história cronológica vai ser documentada e isso é a cadeia de custódia. Beleza, pessoal? Aí vem o parágrafo primeiro e fala assim: o início da cadeia de custódia acontece com a preservação do local do crime. Ali já começa a cadeia de custódia, tá? Então veja, tem aqui no slide, né, o passo a passo da cadeia de custódia. Esse passo a passo aqui da cadeia de custódia, você precisa saber? Claro que não. Tá? Precisa saber cada um desses pontos aqui? Precisa saber, pessoal? Não precisa, fica tranquilo, tá? Isso aqui não precisa saber. Só se quiser passar. Aí, meu irmão, não tem jeito, porque isso aqui cai na prova, meu anjo. Tem que saber. Se quiser passar, tem que saber, tá? Então, olha a historinha para você entender. Quando acontece um crime, a primeira coisa que fazem é preservar o local. A gente já estudou isso aí nas diligências, né? Preserva o local do crime. Preservou o local do crime. Vamos lá procurar vestígios. Pum! Visualizei uma gota de sangue no chão. Deixa eu botar a tela minha aqui. Quando eu visualizo a gota de sangue no chão, pum! Visualizei a gota de sangue no chão. O que está acontecendo? Um reconhecimento. Reconheci um vestígio. Quando esse vestígio é reconhecido, depois que ele é reconhecido, ele é isolado. Isola o vestígio e eu vou ter a fixação. O que é a fixação? A fixação do vestígio é catalogar todos os vestígios. Por exemplo, você vê no filme que tem lá um monte de cartucho de arma de fogo no chão, tem lá a vítima, tem pegada, e aí eles colocam uma plaquinha amarela, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um monte de plaquinha amarela, pequenininha, com o númerozinho 1, 2, 3 e tal, as plaquinhas assim, né, dobradinha assim, ó, né? Pra que é aquela plaquinha amarela? Né? Deixa eu botar na tela aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, fica umas plaquinhas assim, ó, só pra você entender, né? Vai ficar uma plaquinha assim, ó. Né? Fica a plaquinha assim, e aí a plaquinha amarela aqui, ó. Fica lá a plaquinha, e aí fica assim. Parece aqui não. Aqui, ó, fica assim, ó. Aí tem outra plaquinha do lado, 2, 3, né? O que é isso aí? Pronto, essa plaquinha é justamente a fixação, tá? Que tá aqui, ó, fixação, é você descrever, né? Vai ter uma planilha com prova 1, vestígio 1, é um cartucho de arma de fogo, calibre tal, encontrado em tal lugar. Vestígio 2, é uma pegada de um sapato, tamanho 43, tal lugar, e assim vai. Beleza? Então, ó, reconheceu, isola, cataloga, né, fixa, e aí vem a parte da coleta. Pega o saquinho, ó, cara, não é assim no filme, deixa eu botar aqui em mim, ó, não é assim no filme, o cara vai, pega no bolso aqui assim, ó, um saquinho, faz, pega o saquinho aqui, no outro bolso ele pega a luva, bota a luva, aí ele vai lá, pega o vestígio, coloca dentro do saquinho, né, fecha o saquinho, tá aqui, ó, o vestígio está aqui dentro. Não é assim que acontece? Pronto, então isso aqui é a coleta, ele coleta o vestígio e acondiciona no saquinho. Acondicionou no saquinho, ele vai pegar esse vestígio agora e vai levar até o local onde vai ser feita a perícia, tá? Que é o transporte. Então ele transporta até o local da perícia, chega no local da perícia, ele entrega para o perito, e o perito dá o recebimento, tipo um recibozinho, recebi o vestígio. Lembra que desde o momento que foi reconhecido, eu tenho que ter o passo a passo da história cronológica do vestígio. Então o perito fala, ó, recebi o vestígio. Aí ele recebe o vestígio e faz a perícia, que é o processamento. Processa o vestígio, que é a perícia. Processou, fez o processamento, acabou a perícia, pronto, acabou. Ele vai pegar e vai armazenar esse vestígio. Ou seja, vai guardar o vestígio. Cuidado, acondicionar é onde eu coloco o vestígio para ser transportado. Armazenar é quando eu guardo o vestígio lá na prateleira, guardei.
depois da perícia. Nossa. Caramba, negócio na garganta. Beleza? Guardei o vestígio, tá? E por fim vem o descarte. O que é o descarte? Acabou. Acabou, já usei o vestígio, fiz a perícia, fiz tudo que eu precisava. Vem o descarte, vamos botar na tela para você, olha aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho... Desculpa aí, viu, pessoal, que a garganta deu uma arranhada aqui, cabulosa. Eu, hein, credo. Ó, reconheço o vestígio, isolo, fixo, faço a coleta com o saquinho e a luva, né? Coloco no saquinho, transporto para o perito que recebe e processa, que é a perícia. Depois ele guarda e depois ele joga fora. Beleza? Reconhecimento, isolamento e fixação, tá aí toda a história cronológica do vestígio. Tá bom? Maravilha, pessoal. Outras perícias que podem aparecer na tua prova. Então, olha só, a gente tem o exame necroscópico, que é o exame no cadáver, né? A gente tem exumação, você já deve ter ouvido falar no jornal, exumaram alguém lá no cemitério, né? Que é desenterrar alguém, tá? Que tá enterrado. Perícia em incêndio, isso é impressionante, né? Como é que os peritos conseguem determinar a causa do incêndio, né? Eles olham aquele bando de coisa queimada, eles já sabem onde é que começou, se foi um incêndio criminoso, se não foi, né? Como é que ele se alastrou, enfim, o perigo que o incêndio causou. Tem perícia laboratorial, então DNA, né, pega o fio de cabelo, leva para o laboratório, vai ver, né, o esperma e tal, essas coisas, tudo no laboratório. Exame grafotécnico, que é aquele exame feito pela caligrafia, né? Lembrando que existe o princípio da não autoincriminação, você não pode obrigar ninguém a escrever alguma coisa para você comparar a caligrafia, né? A grafia, no caso, tá? Nos instrumentos da infração penal, então vai ter exame pericial na faca, na arma, no porrete, no martelo, aquilo que foi usado para cometer o crime, vai ter perícia também nesse negócio. Exame na destruição ou rompimento de obstáculo, aqui principalmente no crime de furto, tá? Aqui, ó, a gente está falando do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, furto com rompimento de obstáculo, furto com escalada, aí já é o inciso 2, né? Tem na escalada também, se tiver vestígio tem que fazer a perícia, tá? E aí eu botei mais 2 artigos importantes para a prova. O juiz não fica adstrito ao laudo, ou seja, se tiverem outras provas, pessoal, no processo, que vão contra o resultado do laudo pericial, o juiz não é obrigado a acolher o laudo pericial, não. O perito falou, né, é lei. Não. Pode ter outras provas que vão no sentido contrário do que o perito falou, não tem problema, beleza? Então, o juiz não fica adstrito ao laudo. Que mais? Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia que a parte requerer quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então, veja, a parte pediu uma perícia, o juiz pode negar essa perícia? Ele pode, se ele entender que não é necessária. Ele só não pode negar a perícia se essa perícia for qual? For exame de corpo de delito, porque se trata de uma perícia, nesse caso, obrigatória. E por que é uma perícia obrigatória? Porque se ficar vestígios, o exame de corpo de delito ele é indispensável. A gente já viu, né? O artigo 158 do CPP. Tá? A gente já viu esse artigo aí. Beleza, rapaziada? Então falamos aí sobre muita coisa relacionada às perícias. E a partir de agora, a gente começa, né, a resolver essa questãozinha aqui. Olha só, olha a questãozinha que caiu na Polícia Penal do DF. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio, e a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Ó, isso aqui tá igual o artigo que eu falei para vocês que sempre cai, é o caput. Tá? Aí vem aqui, ó. Deixa eu apagar, peraí, botar bonitinho aqui, ó, caput. Aí vem, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local ou procedimentos policiais ou periciais na qual seja detectada a presença do vestígio. E isso aqui está no parágrafo 1º. Aqui, ó, lembrando, aqui, ó, copiou isso aqui, caiu exatamente isso na PPDF. Beleza, pessoal? Exatamente o que está escrito no Código de Processo Penal, por isso que a questão está correta, tá?
E aí a gente começa a falar sobre interrogatório do acusado. Só que isso eu vou deixar para o próximo bloco. Vou encerrar esse bloco por aqui. Vimos tudo sobre parte pericial. Próximo bloco a gente continua falando das provas em espécie, mas a gente vai falar de todas as outras. Já matamos a parte de perícia. Beleza? Fecha a conta, passa a régua. Tchau e obrigado.